Oi, galerinha do 8º ano. Para a gente finalizar a ideia de sistema de equações, eu trouxe para vocês a representação gráfica, tá? Então, a gente vai entender quais são as três respostas, as três formas de sistema que nós temos. Então, nós temos o sistema que nós chamamos de SPD, que ele significa sistema possível e determinado. O que quer dizer isso, pessoal? Todas as vezes que eu tiver um sistema possível e determinado, significa que eu tenho uma única resposta para as minhas variáveis, um único valor tanto para a variável x quanto para a variável y, tá? E o resultado disso vai ser um cruzamento das retas. Todas as vezes que eu tiver uma reta, né, cruzando duas retas, cruzando no mesmo ponto, significa que eu tenho uma única solução que satisfaz o meu sistema de equações. Então, ela é uma solução possível, eu consigo determinar qual é a solução desse sistema, e ela é uma solução determinada, tá? Eu consigo achar uma única solução para o meu sistema. Essas retas, quando eu tenho duas retas que se cruzam em um único ponto, elas são chamadas de retas concorrentes. Então, esse é o primeiro gráfico. No segundo gráfico, eu tenho duas retas, tá? E essas retas, elas estão uma sobre a outra, né? Uma em cima da outra. Essas retas, elas são chamadas de retas coincidentes. Elas coincidem nos mesmos pontos. Então, fica uma sobre a outra. Então, vocês estão vendo que eu coloquei que eu tenho vários, na verdade, infinitos pontos que são comuns para as duas retas. Então, nesse caso, eu posso ter uma solução, né? Ela é possível, mas ela é indeterminada porque eu tenho infinitas soluções que satisfazem esse sistema, tá? Então, eu tenho mais de uma solução. Por isso ele é chamado de indeterminado. Eu posso chegar numa solução, mas como eu tenho várias respostas, né? Vários valores que satisfazem a minha equação, então ele é chamado de indeterminado, tá? Mais uma vez, essas retas são chamadas de coincidentes porque elas coincidem em todos os pontos. E numa outra situação, que é a última que a gente tem, é o sistema impossível. Por que é um sistema impossível? Porque eu não consigo achar resposta, eu não consigo chegar em um valor para x e para y que satisfaz a minha equação. Como resultado disso, como representação gráfica, eu tenho duas retas paralelas. Então, vocês estão vendo que nas retas paralelas, que é o meu terceiro gráfico, eu não tenho nenhum ponto em comum. As retas, elas não vão se cruzar em nenhum ponto, tá? Então, quando elas não se cruzam em nenhum ponto, é porque eu não tenho nenhuma solução possível para esse sistema, tá? Então, nesse caso, ele é chamado de SI, sistema impossível, e ele é representado por retas paralelas. Retas paralelas são aquelas retas que não se cruzam em momento nenhum, em ponto nenhum, tá? Então, essas são as três formas de resolver um sistema de equações. Com as retas concorrentes, cruzando em um único ponto, então ele é possível e determinado. Com as retas coincidentes, na qual eu tenho vários ou infinitos pontos em comum entre as duas retas, então são retas coincidentes e ela é possível, mas ele é indeterminado. E quando eu tenho retas paralelas, na qual eu não vou ter nenhum ponto em comum entre essas retas, então eu tenho um sistema impossível, tá? Então, essa é a forma que a gente faz a representação gráfica do nosso sistema de equações. Então, até a próxima, pessoal!